Queridos amados irmãos, Deus sempre bondoso conosco, temos mais do que precisamos e o que temos não merecemos. Isso é graça, isso é mão de Deus nos alcançando, mão de Deus proporcionando a cada um de nós expectativa daquilo que está além dessa vida terrena. É Deus abrindo as nossas mentes para uma esperança futura, que é exatamente essa esperança que a Bíblia deixa muito clara, que constrói a nossa expectativa. Irmãos, é certo que nós cristãos precisamos ter uma vida de oração contínua. Vocês concordam comigo? Uma vida de oração ininterrupta, assim como uma meditação na palavra de Deus, de forma que esse livro gere em nossas vidas a transformação como cristãos. É necessário, irmãos, que nós como cristãos tenhamos uma vida à luz da graça, à luz da bondade, da misericórdia de Deus. Como é que um cristão vive sabendo que ele é fruto de bondade? Que ele é presente, ele foi dado a ele um presente irrecusável. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Irmãos, a comunidade cristã a gente tem de alguma forma tomado algumas iniciativas para a edificação das pessoas, dos verdadeiros templos, que não é esse prédio, nós somos o templo, nós que nos relacionamos com Deus, aonde Deus está, nosso coração, fazendo morada e recebendo a verdadeira glória e honra. Nós sabemos disso, mas eu ouvi hoje uma frase de um youtuber falando que a medíocre, olha só, irmãos, essa frase, eu fiquei profundamente pensativo nela. A medíocre iniciativa dos homens para com Deus é a religião. Eu fiquei profundamente pensativo sobre essa frase, porque o que nós queremos como comunidade cristã não é promover a religião. O que nós queremos como comunidade cristã é levar o povo para perto de Deus. Essa é e deve ser a prerrogativa principal das igrejas. Levar as pessoas para perto de Deus e não enchê-las com tantas coisas que vão apenas construir uma mera formalidade, mas aproximar com sinceridade. Essa aproximação sincera, ela vai produzir em nós atitudes ímpares diante de Deus. Não é só por fazer, mas é fazer porque eu quero fazer porque eu amo fazer porque eu fui transformado dentro, não porque é mais uma tarefa, é mais uma construção da igreja e eu preciso fazer, porque se eu não fizer, possa ser que eles me dizem que estão em pecado, se eu não fizer aquilo, possa ser que não sei o que. Meu irmão, não é assim, isso é religião. E eu corri de religião. O que nós precisamos fazer é fortalecer as nossas convicções em Deus, a ponto de nós nos movermos juntos para uma única direção. Entenderam, irmãos? Quando todos os nossos corações estiverem voltados para o mesmo caminho,
Como disse o pastor Epaminondas, ele disse: só basta 10 pessoas, só 10 pessoas comprometidas com o Senhor Jesus e com o seu reino para fazer revolução nessa cidade. Só 10, ele disse, não precisa de mais. 10 pessoas, só 10. Quanto mais 100, quanto mais 200, 300 pessoas. Todas, de forma geral, todos os avivamentos registrados na história partiram de um relacionamento com Deus de poucas pessoas. E isso foi contagiando. Não precisa de uma multidão. A multidão, ela vai ser contagiada com a construção de um relacionamento íntegro, sincero diante de Deus. Queridos amados irmãos, prestando conta um pouco para os amados irmãos de tudo que a comunidade cristã tem feito, nós temos feito orações no templo, terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado, meio-dia e 6 horas da tarde, estamos nos reunindo aqui para orar. 1 hora de oração. Para orar, para buscar a Deus. Louvado seja Deus. Algumas irmãs ficaram até a tarde toda orando. Louvado seja Deus, porque nós precisamos, eu estava falando ontem na oração aqui, que foi interrompida por uma fumaça produzida aí na frente, a gente estava batendo um papo, eu e o irmão, aí a gente disse, poxa, atrapalhou, a fumaça inundou isso aqui tudo e não tinha condição de nós ficarmos aqui. Mas eu estava falando com ele a seguinte coisa: quando nós orávamos pelo que era estritamente nossa vontade, passávamos quanto tempo enclausurados em um local, clamando a Deus por satisfazer as minhas necessidades e os meus prazeres. Quanto tempo fazíamos isso? Horas e horas. E ficávamos igual a viúva insistentes, batendo na tecla e dizer: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Ao ser esclarecidos pela Escritura, que seja feita a sua vontade, não a nossa, fomos constrangidos por orar apenas para satisfazermos. Fomos constrangidos e pelo constrangimento reduzimos a nossa oração a meros minutos de monólogo, eu chamo monólogo, a uma mera fagulha de momentos a sós com Deus, simplesmente porque, mas eu vou orar por que agora? Se é diferente, eu vou orar por quê? O que nós entendemos, queridos amados irmãos, é que em certo aspecto fomos libertos em nossa condição de pensamento, mas não fomos libertos na prática da nossa construção de vida. Fomos libertos por entender algo, mas não por praticar algo. Porque a liberdade em Cristo, ela me leva a produzir a partir de mim mesmo uma vida completamente diferente, uma vida associada, uma vida de dependência,
uma vida onde a oração ela não parte daquele pressuposto apenas de eu me reservar, que isso é extremamente importante, mas ela parte de uma comunhão intrínseca, constante e permanente. Por que eu falo isso, irmãos? Porque isso já faz parte um pouco até da mensagem que eu quero trazer. Isso acaba nos promovendo ou nos fazendo entender que em nós ainda há resíduos de uma construção sem uma base sólida. Eu estava falando antes de ontem com o colega Henrique, que é um funcionário do cartório eleitoral, um cara super gente boa, se considera ateu, mas pensa num cara formidável ao conversar, muito respeitoso, muito legal. E ele na sua conversa falou a seguinte coisa para mim. Ele, para descrever um espanto, ele disse: Nossa Senhora! Eu disse: está aí algo que você não crê, mas você usa. Ele diz: rapaz, isso é força de expressão. Força de expressão, ou seja, são coisas que na nossa vida fazem parte, que de alguma maneira, mas nós precisamos fazer jus em conhecer e praticar a verdade. Por isso, irmãos, que eu quero trazer uma mensagem exatamente baseado na preocupação de Jesus quando ele passou os 3 anos ministeriais dele, quase 4 anos, pregando e combatendo algo na terra, ou à sua volta. E o que ele combatia com bastante fervor era as tradições humanas. Era exatamente as tradições humanas. E toda essa conjuntura de Cristo movendo isso tudo, irmãos, na história, nos leva a perceber a seriedade, como diz o livro de Colossos, para não ser destituído da graça. O que nós precisamos entender é que iniciativas foram produzidas em toda a história. Toda a história, irmãos, toda a história. Seja no tempo de Cristo, seja no tempo dos apóstolos, seja no tempo aqueles que foram os construtores de nossa teologia, aqueles que formataram, né? E em toda a história, irmãos, a gente vê exatamente essa luta. E por incrível que pareça, a um determinado tempo na história, as tradições humanas elas sobressaem a tal ponto de fazer com que o nosso evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fosse resumido apenas ao entendimento de poucas pessoas, levando a cristandade a ser quase esquecida. Quando eu digo cristandade, eu digo a luz da Escritura. Mas ontem, dia 31 de outubro, faz 503 anos, irmãos, que uma iniciativa célebre foi feita na Alemanha. E essa iniciativa feita foi quando Martinho Lutero coloca na frente da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra o que, irmãos? As tradições humanas, as indulgências, as formas de como a igreja estava impondo sobre os seus fiéis uma construção que não era bíblica.
Entenderam, irmãos? Em toda a história, a luta contra as tradições humanas foi insistente. Mas, por incrível que pareça, depois de 1517, dessa grande iniciativa que foi estupim de uma grande revolução, de uma grande reforma, ainda assim, irmãos, houve em toda a história ainda luta, como até hoje nós lutamos contra as tradições humanas, que não serve para nada, serve apenas para nos afastar de Deus, serve apenas para colocar um lençol sobre a graça e apresentar uma prática simplesmente religiosa que Deus não se agrada. Nós precisamos entender a vida que nós precisamos viver para que a gente não caia exatamente nessas condições deploráveis que o cristianismo se deparou ao longo de toda a história. Quero que você abra comigo no livro de Mateus, capítulo 15. Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Vamos ler esse versículo e os demais. É uma forma de nós darmos honra ao presente que Deus nos deu, que é a Sagrada Escritura. Versículo 1 e versículo 2, diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2, diz: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, por não lavarem as mãos antes de comer? Eu quero parar aqui. Soberano e maravilhoso Deus, eu te agradeço grandiosamente por tua infinita e poderosa bondade. Obrigado por tua graça, obrigado, Deus, pelo esclarecer da tua palavra, obrigado pela sombra que o Senhor deixou e ao mesmo tempo revelar a grandeza daquilo que estava oculto, Senhor, em toda a história, e agora nos leva a perceber os mistérios da tua palavra. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Fala, ministra de uma forma ímpar em nossos corações, para que possamos mudar e ser melhores filhos para o Senhor. Deus, na nossa vivência sobre essa terra, porque nós entendemos que o sacrifício foi suficiente para nos promover para algo eterno e sublime, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Queridos, podeis assentar, fiquem à vontade. Eu quero exatamente fazer menção desse texto para fazer a busca em toda a história das iniciativas que muitos homens tiveram frustradas, iniciativas frustradas. Por que eu digo iniciativas frustradas, irmãos? É porque muitas pessoas foram mortas, muitos irmãos foram mortos por querer confrontar o sistema, por querer confrontar a questão religiosa imperante naquele momento. E eles foram tidos como hereges e foram mortos de forma cruéis. E toda aquela iniciativa era calada com brutalidade. Eu não sei se você conhece a história, mas Martinho Lutero, ele foi convidado
a ir prestar esclarecimento na igreja sobre os seus fundamentos teológicos, a ponto de ter na mão uma carta. Era uma carta que dava para ele condições de entrar e sair sem que ninguém pudesse lançar mão contra ele. Essa carta era emitida pela igreja e chamava os hereges para uma conversa. Era assim que funcionava. E ele foi acreditando que isso fosse resultar em alguma coisa. E a história diz que ele apresentou e eles pediram que ele voltasse atrás nas suas posturas, ele não voltou, ao ponto que na sua saída eles já tinham sido planejados para assim o assassiná-lo. Mas alguns príncipes da Alemanha pegaram ele e levaram ele para uma montanha. Lá ele passou 3 anos. Foi exatamente nesse momento que ele traduz a Bíblia para o alemão. E eu acho isso fantástico, porque é como se chegou o estupim da tradição, o estupim de uma prisão histórica que deveria ser externada. Houve a partir desse momento uma oportunidade de se entender a palavra, de ter contato com ela, de viver segundo a Escritura, mas a história nos revela outra coisa. A associação ID, eu não sei se vocês conhecem, é uma associação que ela trabalha nos 1040, é uma relação de países que são aversos ao cristianismo, é a janela dos 1040. Então essa associação ela tem uma visão geral de todo o mundo sobre a questão do cristianismo. E ela fez uma pesquisa no Brasil em 2010 e ela levantou que em 2010 no Brasil existia 14.000 igrejas, uma diferente da outra, com suas doutrinas diferentes, com as suas posturas diferentes, tudo diferentes. 14.000. Como disse apóstolo Paulo, na sua prisão, que ele se alegrava que mesmo que o evangelho estivesse sendo pregado, uns por boa vontade, mas outros por porfia, por ciúmes, mas ainda assim o evangelho estava sendo pregado. Eu não posso dizer o mesmo hoje. Muitas pessoas estão não conduzindo muitos para o céu. Infelizmente, muitos têm se enredado por uma pelezinha de ovelha, mas conduzindo muitas pessoas para o inferno, através de suas pregações, levando as pessoas a se desviarem da graça de Deus. Isso é uma grande tristeza. Aí é que está hoje a igreja. Hoje a igreja precisa entender, meu amado irmão, que nós estamos em uma briga interna e externa, uma luta interna e externa, que nós precisamos de sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para conduzir o evangelho em meio a todas essas atrocidades feitas com um único diferencial produzido para nos basear e para nos conduzir a toda a verdade, que é a Bíblia Sagrada.
E eu digo a todos os amados irmãos, um dos presentes formulados pela história que nos alcançou foi as 5 solas da Reforma. E a primeira delas é sola Escritura. Somente a Escritura, nenhum outro manual, nenhuma outra ferramenta, nada vai nos orientar segundo a vida cristã, segundo Deus. Sola gratis, somente pela graça de Deus. Sola fide, somente nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo. Não é isso, irmãos? Só lhe deu glória. Glória a quem? Somente ao Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória. Nós precisamos entender todas essas solas e solos Cristos. Somente Jesus, somente o Cristo é o autor da vida, é Ele que nos proporcionou isso. Então, é como diz João, né? Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão pela centralidade do Cristo. Toda a história se desenrola na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós entendemos todas essas verdades, a gente parte do pressuposto que nós precisamos ser vacinados, irmãos, contra as tradições humanas. E o que são tradições humanas? É toda iniciativa humana perante ou em relação a Deus que não está nas Escrituras. Tradição humana é o homem trazendo qualquer construção para produzir em nossa vida uma maneira de alcançar a Deus. Bom, eu aprendi que o homem tenta fazer isso através de sua forma alcançar a Deus, mas eu só posso alcançar a Deus através de Jesus Cristo. Entenderam, irmãos? A preocupação que nós temos de estar promovendo estudos, promovendo cultos, trazendo palavras de esclarecimento à luz da Escritura, é exatamente por causa disso. Eu falei para vocês, eu vou falar de novo. Olha o que acontece. Só para lembrar vocês, eu fui fazer uma compra em um comércio. O comércio tinha em cima do balcão um potezinho de sal com uma cabeça de alho no meio. Aí eu olho para o irmão, e disse: irmão, você vai fazer churrasco quando, irmão? Porque isso só presta para churrasco. Eu acho que nem presta mais, irmão, está com tanto tempo aqui que as moscas, elas já sentaram aí, então não presta mais, joga fora. Aí ele só olha para mim e ri. Falei: meu Deus, até que ponto as tradições humanas entraram dentro da perspectiva, eu não estou falando da igreja, mas na cabeça dos cristãos, que deveria sim ser libertos desse tipo de coisa. Eu vou ler o resto do texto, e eu tenho outros aqui, mas ele diz o seguinte, versículo 3: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Vocês dizem que nós precisamos fazer as tradições, mas vocês transgridem a lei de Deus por causa dessas tradições. Elas são ruins. E por fato delas serem ruins, elas te distanciam de Deus. Versículo 4: pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e a quem amaldiçoar seu pai
e sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai desta forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês querem que eu explique o texto? Eu vou explicar de uma forma bem prática. Ele está falando: vocês separam as suas ofertas, os seus dízimos ao Senhor, mas o pai de vocês está passando necessidade, e vocês julgam que esse recurso, em que vocês não têm compromisso em ajudar pai e mãe, e esse recurso que vocês poderiam ajudá-los, vocês levam à igreja dizendo que é ao Senhor. Entenderam, irmãos? Por que em toda a minha história de mais de 20 e tantos anos, irmãos, 20 e tantos anos de cristão, nunca ouvi sequer um pastor pregar esta mensagem? Por quê? Nunca. Pois foi a primeira mensagem que eu preguei lá em casa, quando foi o primeiro culto, eu citei esse texto. Vocês sabem por quê, irmãos? Por causa da tradição. A tradição, ela tem falado mais alto. Exemplo: eu sei que todos nós temos responsabilidade para com a coletividade no que tange o dinheiro, no que tange não só isso, mas cada um de nós em ajudar uns aos outros. E a melhor forma é nós nos juntarmos para assim o fazermos. Era igual o apóstolo Paulo, quando ele falou lá para Coríntios, dizendo: olha, vocês recolhem lá que eu vou lá. Vocês recolhem que eu vou lá pegar, para nós, quando nós formos levar para a Judeia, a gente leva só de uma vez. Ou seja, bora juntar, bora juntos fazer isso. Mas muitas pessoas, queridos amados irmãos, pensam de uma maneira um pouco individual. Eles pensam assim: não, eu vou pegar e vou ajudar o pobre, a viúva e o necessitado. Eu falei: isso é maravilhoso, faça isso. Mas nós estamos caminhando juntos. Vocês concordam, irmãos? E que tal se 10 ajudassem um? A ajuda não seria melhor do que um ajudar um? E se 10 ajudassem um? A ajuda não seria mais significativa, irmãos? Não era, irmãos? Mas por causa da construção da tradição humana, as pessoas ficaram desacreditadas nas igrejas. Elas não levam mais os seus recursos financeiros e dão às igrejas. Você sabe por quê? Porque o que as igrejas fazem com esses recursos? Pagam grandes salários aos seus pastores? Promovem uma vida mais luxuosa para alguns? Exatamente por causa das tradições humanas, a igreja ela tem perdido a identidade dela. Por causa da tradição, irmão, o dízimo nada mais é do que uma tradição herdada.
Por causa da tradição, as pessoas eram fiéis nos seus 10%. Mas uma vez que elas foram libertas, ele disse: quer dizer, graça é assim? Que maravilhoso! Então, glória a Deus, então não vou mais dar. Entenderam? A tradição nos contaminou. A tradição fez isso conosco. Eu não preciso, eu não sou forçado, porque antes era, hoje não é forçado mais. A pessoa dá por livre e espontânea vontade, uma vez que ela faz parte de uma coletividade. Eu estou falando de tradição humana, e não só o ato da pessoa lavar as mãos como era naquela época. Ele disse: não, como que vocês fazem isso se vocês transgridem a lei? E vocês acham que eu estou fazendo isso? Em outro episódio ele diz: Davi entrou. Vocês sabem aonde Davi entrou? Davi entrou no santo lugar, pegou os pães da mesa dos pães asmos e comeu, e deu para os seus soldados. E não só isso, mas Jesus fala de vários acontecimentos, vários, quando eles falam sobre o sábado, ele diz: vocês falam em guardar o sábado, mas os seus próprios sacerdotes trabalham no sábado. Eu estou falando de texto bíblico, irmãos, que nos leva a uma grande reflexão sobre a construção da tradição humana, que a gente está sendo apenas conduzido por elas. Incrível, os nossos sentimentos foram afetados por ela. Os nossos sentimentos, e a gente acaba caminhando de forma tão natural, porque a nossa base ainda está tão fragilizada, com tanta distorção bíblica, que facilmente a gente é conduzido por outras doutrinas. O que nós precisamos, queridos amados irmãos, é entender que essa luta de Jesus e vem atravessando a história é a mesma de hoje. É a mesma de hoje. Quando você faz algo religioso, o que te passa pela cabeça? Quando você faz algo religioso, qual o sentimento que você tem? O que você faz? Nas suas orações, na sua leitura da Bíblia, você lê a Bíblia por cá. Mesmo que você não queira, mas você entende a necessidade da Bíblia, você entende que ela e você é conduzido diariamente para ela. Aos poucos você vai ter prazer nela, mas as pessoas fazem como um ato religioso em tentar agradar a Deus. Irmãos, o texto bíblico que nós lemos, versículo 10, vamos só acabar a leitura para a gente ir para um outro texto. Ele diz assim: Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando eles ouviram isto? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Ele diz: então, explica-nos as coisas que vêm de ti. Nós não queremos então ser
De alguma forma era o que estava na cabeça dos discípulos e dos apóstolos, era entender que eles precisavam ser instruídos tantas e tantas vezes. À medida que Jesus se portava e explicava qualquer coisa, lá estavam eles pedindo para que fosse explicado. O que nós precisamos, queridos, é ser um pouco mais ousados por entrar no Santo dos Santos. Como diz o texto bíblico, você sabe de onde vem essa ousadia? Em conhecer. Você não vai entrar em qualquer lugar com segurança em um lugar se você não conhece. Se você não conhece aquele lugar, você entra meio com o pé na frente, outro atrás, vem primeiro, mas se você já conhece, você tem segurança, e essa segurança implica em conhecer o Evangelho, implica em conhecer a Deus, e é o que nós precisamos fazer, queridos amados irmãos. Marcos capítulo 7, versículo 5, você pode acompanhar comigo a leitura, versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: bom, por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos? Em vez disso, eles comem os alimentos e nem lavam as mãos. Mas Jesus, ele respondeu a seguinte coisa: eu estou usando o mesmo texto de Mateus, mas esse aqui é um evangelho sinótico. Você sabe o que é um evangelho sinótico, irmãos? É a semelhança de termos vários textos narrados por outras pessoas, mas é a mesma situação, tá? É a mesma situação. Então nós estamos lendo o mesmo texto de Mateus capítulo 15, agora sendo narrado por Marcos. Versículo 5 ainda: porque os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Aí ele diz a seguinte coisa: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adoram os seus ensinos, não passam de regras humanas. Versículo 8: vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Eu queria chegar nesse versículo. Irmãos, apóstolo Paulo diz que tem alguns que com comichão nos ouvidos procuram mestres segundo o que eles querem ouvir. Entenderam, irmãos? A tradição humana, ela está aí. Muitas pessoas não querem adaptar a sua vida na Escritura. Ao invés disso, acham melhor pegar a Escritura e adaptar-se ao seu estilo de vida. Isso é tradição humana. Entenderam, irmãos? É fácil nós nos desvencilharmos da Escritura usando outras ferramentas, outras maneiras de viver um determinado cristianismo. Apresentar à sociedade algo que não tem uma base sólida é o que mais a gente vê, irmãos. É o que mais a gente vê. Eu estudando um determinado assunto, eu gosto de fazer a seguinte coisa: eu gosto de estudar aquilo, o viés que eu acredito verdade, mas eu gosto de ser confrontado pelo contraditório. O que isso significa, irmãos? Significa
que se o contraditório me convencer, então significa que a minha verdade ou era uma falsa verdade, ou eu não tinha base suficiente para me manter na minha verdade. Nós estamos abertos, irmãos, à luz da Escritura. O que a Escritura propõe? Então, na minha busca, eu achei um determinado mestre na Escritura, estudando um determinado assunto, e para adaptar a Bíblia ao viés do mestre, ele pega 4 textos bíblicos, 4 textos que falam do mesmo assunto, mas com um viés de diferença aparente entre eles. Ele cria 4 vertentes completamente diferentes do mesmo assunto. Eu fiquei, eu não sei se essa palavra cabe bem, mas eu fiquei abobalhado. Eu fiquei, irmãos, falei, como? Se eu parto do pressuposto que algo existe, eu acredito nisso, a pessoa vai na Escritura caçar textos que lhe dão base para permanecer naquilo que ele não busca, que ele já veio com aquela construção. Eu confesso que eu fiquei pensando e eu ouvi de novo e anotei os textos dele. Eu faço isso, eu anoto, parava o vídeo, anotava os textos, depois ia para o texto. Eu não acredito que ele está falando isso. E eu li os textos e eu ia lá e falei, não, mas esse aqui não é, deixa eu voltar de novo. E eu fiquei nisso, irmão, uma semana. Exatamente porque as pessoas, irmãos, elas buscam satisfazer as suas construções, seja pessoais, seja sociológicas, seja religiosas. Entenderam, irmãos? Tem algumas coisas que nós precisamos ser conduzidos, e uma delas é o esclarecimento da fé que você tem. Sim, irmãos, porque o texto bíblico diz que nós devemos saber responder a todos o quanto pedirem razão da fé que é em vós. Entenderam, irmãos? Você precisa saber responder, senão que tipo de fé é essa? Eu sempre uso o sábado como parâmetro aqui, né? Eu sempre uso o sábado. Sempre uso. Por que você não guarda o sábado, irmãos? Eu não sei, irmão. Mas não está escrito. Um dia, eu falei isso, mas um dia eu dei um de defender o sábado para um irmão que estava falando mal dos irmãos que guardavam o sábado. Eu disse, esse irmão, acho que ele não sabe não. Aí eu dei um de adventista e fui defender o sábado. Irmãos, em 5 minutos eu convenci o irmão que ele tinha que guardar o sábado. Mas no minuto seguinte eu disse, irmãos, mas você sabe por que eu não guardo o sábado? Aí eu fui abrir o texto. Está aqui escrito, ó, por causa disso. O que nós precisamos, irmãos, é entender que nós não podemos cair nas simulações, nas bajulações religiosas, nas construções. Poxa, eu vi esses dias agora uma mensagem de um grande pregador, uma mensagem assim cheia de coisas desconexas. Eu disse, meu Deus, poxa vida, pessoas trazendo uma perspectiva humanista para dentro daquilo que é espiritual, irmãos. Não use princípios humanistas para onde é espiritual.
A Bíblia não é desumana. Tá certo que muitas pessoas usam a Bíblia naquele parâmetro antigo que Deus mandava matar. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós estamos em um momento crucial da vida cristã. E esse momento crucial por quê, irmãos? Porque o momento é crucial agora. É porque nós estamos no tempo da informação. Estamos no tempo onde a Escritura ela é exposta para a gente. E não só na nossa língua, irmãos, mas nas línguas originárias da própria Escritura. Nós precisamos ser críticos. Nós temos uma base, irmãos, que nós usamos a Escritura como base de nossa existência. Se ela é base, então nós precisamos ser bons de Bíblia. Entenderam, irmãos? O que eu quero dizer? Como que você vai ser bom de Bíblia se você não lê? Como que você vai ser bom de Bíblia se você não medita? Como que você vai ser bom de Bíblia se ela está guardada lá, irmãos? Misericórdia. E eu fico pensando que tem uns críticos muito críticos da Escritura e tal, muito crítico, mas é só levar um texto e examinar exegeticamente, o homem se perde todo. O que nós precisamos, irmãos, eu quero incentivar a igreja, as tradições humanas, elas têm se infiltrado na doutrina, na sã doutrina, tem se infiltrado, e o que nós precisamos, irmãos, é nos manter firmes naquilo que o Senhor Jesus nos deixou, aquilo que os apóstolos deixaram para a gente, a doutrina dos apóstolos. Então, a pergunta que você deve fazer: essa construção é bíblica? Essa construção ela é saudável para a gente? Essa construção ela é saudável porque é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que apresenta com fidelidade o nosso Senhor Jesus, que apresenta com fidelidade a graça de Deus. Porque se você pegar um outro evangelho, ele vai distorcer, principalmente, irmão, sabe o que? O sacrifício de Cristo, que é o fator crucial para a minha e para a sua redenção. Nós precisamos olhar a Escritura com mais zelo, nós precisamos olhar a Escritura com mais importância, irmãos, para a nossa vida. A história, revoluções aconteceram, pessoas perderam a cabeça, para que eu e você tivéssemos claridade, tivéssemos condições claras de ver as coisas à nossa frente. Nós vamos fazer o que aqui, irmãos? Ceia do Senhor. Você sabe o que a tradição humana diz? Você sabe? Quando a ceia acontece, o pão se torna corpo de Cristo. Você sabe o que a tradição humana diz? Que o suco de uva ou vinho, quando submetido ao cerimonial, se torna o sangue de Jesus. Aí eu lhe pergunto, irmãos, é verdade isso? Isso tem base bíblica, irmãos? Tem não, irmãos. Isso aqui é um símbolo para nós lembrarmos do sacrifício. Irmãos, isso aqui é um símbolo para nós fazermos memória do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele volte para nos buscar. Isso é um símbolo do sacrifício.
É o que nós precisamos entender, irmãos. Jesus, na noite em que foi traído, deixa eu abrir o texto em que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura de alguns versículos, irmãos, faça isso. É a única maneira de você me confrontar depois, irmãos, é você analisando o que eu estou pregando. Me confronte. Uma das bases que nós defendemos, irmãos, é o senso crítico, mas um senso crítico respaldado, um senso crítico à luz de uma discussão saudável. Entenderam, irmãos? Uma vez que a gente tem uma única base de fé e prática. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Versículo 19, 1 Coríntios 11, versículo 19 diz: pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos das quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem ao menos, cada um come a sua própria comida sem esperar pelos outros. Irmãos, o que estava acontecendo ali era um total desprezo pela igreja, era um total desprezo pela coletividade. Isso aqui, irmãos, que nós vamos fazer é um ato coletivo. Entenderam, irmãos? Isso aqui é quando a igreja se reúne para celebrar em memória do nosso Senhor. Isso aqui é um ato da igreja como um todo, quando nós nos reunimos juntos. É por isso, irmãos, que eu prefiro pegar o irmão, se o irmão tiver com muita vontade de vir à igreja, está enfermo, em casa, e ele quiser ceiar conosco, meu irmão, nós vamos lá pegar ele de carro, e trazemos ele à igreja, para ele estar junto conosco, para ele participar conosco, como igreja. Ninguém vive sozinho a sua cristandade, irmãos. Ninguém pode viver sozinho. Nós somos um povo que se une em Cristo Jesus. E o que nos une é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos eleva a essa prerrogativa que nós estamos fazendo agora. Um cerimonial que nós deveríamos fazer todos os dias, que nós deveríamos fazer todos os cultos. Deveríamos, irmãos, fazer sim todos os cultos, para que a gente não perca nunca a direção, o propósito que nós temos diante de Deus. O texto bíblico, versículo 23: pois recebi do Senhor também eu lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o pão, o cálice, e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a tradição daquela parte do Oriente Médio, uma das tradições que até hoje se faz, é que o vinho, nesse momento,
era compartilhado em um único cálice. E o pão não era partido dessa forma. Eu estou falando de tradição, irmãos. Mas essa tradição, ela implicaria em um ato cultural que leva as pessoas a uma proximidade. Exatamente o que nós precisamos, nos aproximar para servir a Jesus com mais integridade. Eu convido você, fique de pé. Eu quero fazer uma oração. E depois dessa oração, os irmãos, eles vão levar até você o cálice e o pão, e você vai pegar. Existe a chance de um cristão confesso em Jesus Cristo. Existe alguma condição de um salvo em Jesus Cristo deixar de ceiar? Não, irmãos. Um salvo em Jesus, um cristão confesso em Jesus Cristo, pleno de suas faculdades mentais, ele não deve deixar de ceiar. Os textos decorrentes do que fala 1 Coríntios capítulo 11, fala daqueles que trazem condenação, é aqueles que não fazem parte do corpo, aqueles que não são confessos em Jesus, aqueles que zombam por uma falsa conversão. Esses trazem condenação para si mesmo. Muitas pessoas dizem: e se eu pecar contra Deus? Aí eu só faço citar 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 a você. Filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele, sim, é a propiciação dos nossos pecados, não só do nosso, mas do mundo todo. O que nós precisamos entender é o compromisso que nós temos com o nosso Senhor. Esse é o diferencial. Soberano e maravilhoso Deus, extraordinário Pai, eu te agradeço pela oportunidade que, junto com cada irmão que está aqui, cada um, Senhor, que se une conosco nesse momento para celebrar, festejar, Senhor, tamanha conquista na cruz do Calvário. Ao mesmo tempo reconhecer, Senhor, que o Senhor levou de fato todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados e iniquidades na cruz do Calvário. Como diz o profeta Isaías, ao mesmo tempo, nós entendemos que foi nos dado a oportunidade, que foi nos dado a graça para a remissão de nossos pecados por fé no Filho de Deus. Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome. Santo é o Senhor. E aqui estamos, lembrando do teu sacrifício, lembrando das dores, através do pão, dos nossos pecados, levados em Jesus, levados no Senhor. E ao mesmo tempo o cálice que fala da remissão de nossos pecados. O pecado fala, o vinho, o suco de uva fala de um sangue que nos lavou inteiramente de todos os nossos pecados. E nós somos gratos. E nós festejamos a tua ressurreição para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Podeis levar aos amados irmãos os 2 elementos da ceia. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, de posse nesse pequeno pedaço de pão que está na sua mão, simbolizando que Ele levou de fato todos os nossos pecados e iniquidades sobre a sua vida. Foi o castigo do nosso Deus sobre o seu Filho. Foi a mão pesada de Deus. Ele se torna maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos desfrutar de vida através de sua ressurreição. Esse pão o vamos comer juntos. Esse pão é do mesmo tamanho para cada um, para ninguém comer mais e nem comer menos. Somos iguais diante de Deus. Coma comigo do pão em nome de Jesus. Da mesma forma, ele pega o cálice e diz que esse cálice é um símbolo da nova e eterna aliança feita de Deus conosco. Uma aliança que tem mudado a existência daqueles que creem em Jesus Cristo. Uma aliança que nos proporcionou vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Apenas por nos aproximar de Cristo, nos arrepender de nossos pecados e crer em Jesus Cristo. Esse é a nossa redenção, o símbolo do nosso resgate. É a propiciação, é a bondade de Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado. Nós morremos a tua morte, mas vivemos a tua vida para a glória de Deus. Participe do cálice comigo em nome de Jesus. Vamos finalizar cantando. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão do Espírito te conduza, te encha, em o nome de Jesus Cristo, Senhor.